Vamos começar a aula hoje, é atmosfera, a gente vai falar. Lembrando que a gente já estudou outras camadas da Terra. Nós começamos estudando a hidrosfera, que é a parte de águas aqui do nosso planeta. Hidros é água, tá? Hidrosfera. Aí depois, no final do segundo bimestre, agora um pouquinho no nosso terceiro bimestre, nós estudamos a litosfera. Que litosfera, para quem não sabe, vem uma palavrinha grega aqui, ó, litos, é pedra, tá? Então é a parte sólida do nosso planeta. E agora a gente vai ver a atmosfera. E de uma forma bem simplificada, a gente pode traduzir como sendo a camada gasosa da Terra. Muita gente relaciona a atmosfera ao oxigênio somente, mas o oxigênio nem é o gás que tem maior quantidade na nossa atmosfera. Na verdade é o nitrogênio, entendeu? Então, a nossa camada, a nossa atmosfera, ela é composta por vários gases, tá? Nitrogênio, também tem o gás carbônico que acaba sendo emitido na atmosfera por causa de queimadas, por causa de queima de combustível fóssil, uma infinidade de gases que a gente vai ver mais para frente. Porque o que nos interessa aqui agora nessa atmosfera, e lembrando que a junção dessas três esferas aqui forma uma outra esfera aqui, que é a biosfera, muito bem. Biosfera, ou ecosfera, ou geosfera também, tá? Tem vários nomes aqui para a mesma esfera, que é a esfera da vida, é a camada da vida. E o que nos interessa hoje aqui? Entender que é nessa atmosfera aqui que ocorrem os fenômenos climáticos. E para a gente começar, vamos entender a diferença entre tempo e clima, tá? Coisinha simples, ó, conteúdo lá do quinto ano, quarto ano, coisa fácil isso aqui para você entender. Tempo e clima são a mesma coisa? Não. Tempo e clima são diferentes. O tempo aqui, ó, tradução aqui é bem simplesinha para você aprender, lembrar, decorar, colocar na prova se precisar. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Por exemplo, hoje está ensolarado. Quando a gente fala hoje, quando a gente fala num momento aqui, ou mais tarde, como vai ficar, é o tempo. O clima é diferente. O clima é o ambiente atmosférico de um lugar a partir do estudo da série de estados da atmosfera. O que são os estados da atmosfera? Aqui, ó, os diferentes tempos. Se por um lado o tempo muda todo dia, pode mudar, a cada hora, agora está calor, daqui a pouco pode fazer frio, agora está ensolarado, daqui a pouco pode chover, né? O clima não muda dessa forma. Exemplos de tempo: quente, frio, ensolarado, nublado. Agora, o clima: clima tropical, clima temperado, clima equatorial, clima mediterrâneo, clima desértico. Os climas são diferentes. Fala. Pode mudar ao longo do tempo. Inclusive, o ser humano ultimamente tem se esforçado bastante para mudar o clima. De que forma? Emissão de gases poluentes, são chamados gases de efeito estufa, tá? Que alteram a atmosfera. A atmosfera é a camada mais sensível do nosso planeta. A atmosfera é uma camada que envolve o planeta Terra. Então, qualquer coisa que você faça aí de emissão de gases e tal, pode modificar essa atmosfera. E para a gente estudar o clima, aqui a gente está estudando a atmosfera para estudar os climas, a gente tem que entender os fatores climáticos e os elementos do clima. O tempo, ele muda aí constantemente. O clima não, tá? E o que altera o clima? Nosso planeta é grande, é enorme. Você tem aí países que estão no extremo norte, países que estão mais próximos da linha do Equador, cidades que estão perto da praia, cidades como a nossa cidade aqui, que estão mais para o interior do continente. E o clima é igual em todos os lugares? Não, não é. Você sai daqui de Chapadão do Sul, vai lá para Curitiba, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, você tem aí climas diferentes. Aqui está calor, aí se você tem um parente num lugar desse, às vezes você liga e o cara está lá debaixo do edredom, com blusa, né, tomando alguma bebida quente, e a gente aqui de bermudão, camiseta, querendo tomar refrigerante, né, porque está muito quente aqui. Por que tem essas diferenças climáticas aí? Primeira coisa, então, o clima, ele é igual no planeta todo? Não.
Tem diferenças. Depende do quê? Dos fatores climáticos aqui. Quais são os fatores climáticos? A gente vai começar aqui pelos fatores que alteram o clima aqui no Brasil. Tá? Primeiro, maritimidade e continentalidade, que é a distância, né, ou a proximidade que você está em relação ao oceano. Quanto mais próximo do oceano, há uma tendência do lugar ser mais úmido. Por que uma cidade mais próxima do mar, por exemplo, Santos, a cidade do Rio de Janeiro, qualquer praia que você pensar aí no Brasil, ela é mais úmida do que a cidade do interior? É bem simples. O calor, o sol, ele faz o quê? Ele aquece a água do oceano, a água do oceano evapora. Ela vai evaporar bastante água ali, vai formar nuvens e vai acontecer o quê? Vai precipitar, vai chover ali, vai ocorrer a precipitação em forma de chuva. Tá? Então, por isso também aí que é mais úmido, porque tem mais água na atmosfera. Tá? O segundo, a latitude. Nós já estudamos o que é a latitude, é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Quanto mais longe você está na linha do Equador, maior a latitude. Então aqui a gente tem um esqueminha do planeta Terra, a linha do meio é a linha do Equador. Aqui, trópico de Câncer, aqui embaixo, qual que é? Trópico de Capricórnio. E aqui os círculos polares, Antártico E Ártico. e Ártico. Perto da linha do Equador, vai ser mais quente ou mais frio? Mais quente. Mais quente. Então quanto mais eu me afastar, Mais frio. isso aí é óbvio, né? Até porque você tem o que aqui? Uma área polar. Então nos polos a gente lembra o que? De frio, beleza? Então aqui ó, perto da linha do Equador, mais quente. Vamos entender o fator climático latitude aqui. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Por quê? Você vai ver aí na tua apostila na página 34 que a incidência de raios solares é maior nessa área. Por quê que ocorre aqui? Os raios solares atingem mais diretamente essa área central aqui. Essa área recebe mais luz do sol. Entendeu? E conforme eu vou me afastando, aqui vai recebendo menos energia do sol. Se recebe menos energia do sol, é mais frio. Então nós temos inclusive aqui as zonas térmicas da Terra. São três: tropical, temperada e polar. Tanto no hemisfério norte, acima aqui da linha do Equador, quanto no hemisfério sul, ao sul aqui da linha do Equador. Quais são as zonas térmicas então? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, zona tropical. Entre o trópico de Câncer, o círculo polar ártico, e o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, zona temperada. E aqui nos polos, ó, ao norte do círculo polar ártico e ao sul do círculo polar antártico, zona polar, que é a área mais fria. Mas ó, pensa o seguinte: se você está aqui ó, na linha do Equador, você pode estar aqui ó, cabelos ao vento e tudo mais. Você está numa zona tropical. E o cara que está numa parte mais ao norte aqui, a temperatura vai estar igual? Não, já vai estar mais frio. Entendo que essa mudança de temperatura aqui, ela vai ocorrendo gradativamente. Não é porque eu estou numa área tropical, vai ser super calor, tá? E só vai diminuir ali a hora que eu passar para uma área temperada. Tá? E para finalizar aqui, característica da área tropical: só tem duas estações do ano bem definidas, tá? O verão e o inverno. A zona temperada tem as 4 estações do ano bem definidas, igual no desenho do Pica-Pau: primavera, verão, outono e inverno. Entendeu? E quanto mais ao norte, aqui no hemisfério norte, ou mais ao sul no hemisfério sul, mais frio ou calor? Frio, muito bem. E a zona polar aqui onde estão os polos. Tá? Fácil aqui. Terceiro fator climático, o relevo. O relevo interfere no clima. Inclusive ele pode causar aí um fenômeno depois que a gente vai estudar, é a chuva orográfica, tá? Outro fator climático. Outro fator climático aqui é a vegetação. Exemplo de vegetação que altera o clima: a floresta amazônica. A floresta amazônica ela é muito importante para aquela região e não somente para aquela região. Então, se a gente tirar, pensando dessa forma, a floresta amazônica de lá,
vai alterar não só o clima de lá, mas altera o clima daqui. A floresta é daquele jeito por causa do clima. E o clima é do jeito que é por causa da floresta. Então há uma interdependência entre os dois. Se você tirar a cobertura vegetal, vai diminuir a quantidade de chuvas. Nós estamos falando do lugar que mais chove no Brasil. A floresta amazônica está numa área de clima equatorial. As precipitações anuais no clima equatorial é acima de 2.400 milímetros por ano. Às vezes você vê no jornal lá, pô, choveu 12 milímetros em 20 minutos, em meia hora, em uma hora. Quanto de chuva isso representa? É que cada metro quadrado da cidade caiu 12 litros de água. Outro fator climático aqui, altitude. Você sabe que quanto mais alto você estiver, mais frio vai ser. A prova disso é que nas montanhas muito elevadas, muito altas, aí, tipo a Cordilheira dos Andes, o Monte Everest, algumas montanhas lá na Europa, né, nos Alpes suíços, na França, o Monte Fuji, no Japão, Kilimanjaro, tem as neves permanentes. O que isso quer dizer? É que é a neve que nunca derrete. Por quê? Porque está numa área tão fria, tá? A pressão atmosférica é baixa, as moléculas de ar estão longe uma da outra, inclusive há menos resistência do ar. Se você chutar uma bola num lugar desse aí, a bola vai muito mais rápido do que se você estiver lá em Santos. Entendeu? Só que tem um detalhe também, se você for correr num lugar desse, você vai ficar cansado mais rápido. Por quê? Porque tem menos ar para você respirar. Porque as partículas de oxigênio estão mais longe um do outro. É o ar rarefeito, tudo bem. Beleza? É isso sim. E por último, as massas de ar. Tá? Que no Brasil são 5 massas de ar que alteram o nosso clima aqui. Tá? Então, se você quiser anotar aí, quais são as massas de ar que alteram o clima no Brasil? A massa equatorial atlântica, equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e a massa polar atlântica. A localização dessas massas de ar é bem fácil, tá? Essas aqui estão na linha do Equador, uma sobre o Oceano Atlântico e a outra em cima do continente. Essa aqui é a mesma coisa, só que na linha do Trópico de Capricórnio, e essa aqui na área polar no Atlântico. Depois a gente vai ver no mapinha certinho aí da apostila. Como que altera? Essas massas de ar, elas se movimentam na atmosfera. E aí elas levam as características do lugar onde elas surgem para os lugares de destino. Exemplo, no inverno nosso aqui, no Mato Grosso do Sul, por que faz frio? Porque essa massa polar aqui, ela ganha força e ela sai lá do sul do Rio Grande do Sul e consegue vir até aqui. Ela não para aqui, né? Ela continua indo até, dependendo da época do ano, né, da força que ela vem, ela faz frio lá no Acre. Então você pensa, olha só como que essas massas de ar se movimentam na atmosfera. E elas vão levando as características do lugar de origem para o lugar de destino. Então isso aqui são os fatores climáticos. Lembra, não esqueça, maritimidade e continentalidade, latitude, relevo, vegetação, altitude e massas de ar. No Brasil, quais são as massas de ar que alteram o nosso clima? Massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e massa polar atlântica. E por último aqui, para a gente terminar essa parte, os elementos do clima. Para que servem os elementos do clima? Os elementos do clima servem para a gente classificar os tipos de clima. Então, como que nós vamos classificar esses climas aí? Lembrando, quais são exemplos aí de clima? Clima equatorial, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical sazonal, subtropical. Esses são alguns dos climas aqui no Brasil. Então, elementos do clima, o que você vai classificar o clima. Então nós temos aqui a temperatura, outro, as precipitações, os ventos e a pressão atmosférica. Pode ser uma área de alta pressão e uma área de baixa pressão atmosférica. Isso aí também altera o clima, tá? Entendido? Então olha só,
Os elementos do clima: temperatura, precipitação, ventos e a pressão atmosférica. Fatores climáticos, eles são os fatores que alteram os climas. Os elementos do clima são os elementos para classificar o clima. Aqui eu mostrei as zonas térmicas, aquela hora lá. São 3: tropical, temperado e polar. Mas não existem só esses climas. O que faz variar os tipos climáticos? Os fatores climáticos. Dependendo de como esses fatores climáticos atuam no lugar, é que eles vão alterar o clima. Entendeu? Beleza? Então fechou. E aí galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi gravada lá no Colégio Mapper com os alunos do 6º ano. Foi uma aula, então, realmente, eu gravei ali o momento da aula. Uma parte, pelo menos, da aula, tá? Aí tá uma parte, essa é uma aula de duração aí de 3 aulas, tem vídeos, um monte de coisa que a gente mostra, mas aí é só para quem quiser acompanhar alguma coisa, ver aí pela internet, tem aí o que estudar. Se você chegou aqui, no final do vídeo, é sinal que você gostou, então deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no canal que sempre tem novidade. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, de tema para as próximas videoaulas, só deixar nos comentários aí que a gente vai atender os pedidos na medida do possível. Valeu? Até mais. Tchau. E não se esquece, se você quiser entrar lá no nosso blog, giedrer.com.br, o endereço está aqui debaixo, está na descrição do vídeo também. Se você está assistindo esse vídeo pelas redes sociais, compartilhe aí com seus amigos para dar uma força, valeu? E compartilhe com seus amigos que estão estudando. Isso aí é uma matéria do 6º ano do ensino fundamental, mas também importante no ensino médio também. Fatores climáticos é um tema importante para quem está estudando geografia, para concurso, vestibular, e até mesmo para o Enem. É a parte básica da nossa geografia física, beleza? Valeu, até a próxima, tchau!